Ok. Muito bem. Muito bem. Vamos dar aqui início a mais uma aula. Vamos dar aqui início a mais uma aula de Direito Penal. Neste momento, nós vamos passar a tratar de concurso de crimes. Nós encerramos o tema aplicação da pena e agora vamos iniciar o tema concurso de crimes. Na verdade, dentro das disposições legais, o concurso de crimes ele é tratado junto com a aplicação de pena, nas disposições legais. E por que nas disposições legais ele é tratado junto com o tema aplicação de pena? Porque, a depender da modalidade de concurso de crimes, a aplicação da pena vai ser de uma ou de outra forma. Por isso que ele é tratado junto com a regulamentação de aplicação de pena. Porém, ele apresenta características tão suas, tão próprias, que doutrinariamente disse que o concurso de crimes ele pertence não só ao tema aplicação de penas, ele pertence à teoria do crime. Ele pertence não propriamente à teoria do crime, ele pertence à teoria do direito penal como um todo, e não tão somente à aplicação da pena, que ele seria um instituto mais amplo, apresenta características próprias. Pois bem, vamos lá. Nós já falamos de concurso de pessoas. Vocês se recordam? Nós temos concurso de pessoas quando nós temos mais de uma pessoa cometendo delito, seja na qualidade de coparticipação, seja na qualidade de coautor, quando nós temos 2 ou mais autores, seja na qualidade de partícipe, quando nós temos um autor e temos aquele que exerce uma função secundária, que é chamado de partícipe. Pois bem, aqui nós vamos tratar não de concurso de crimes. Aqui nós vamos tratar de não de concurso de autores. Aqui nós vamos tratar de concurso de crimes. Concurso de crimes. Ou seja, é quando nós temos o cometimento de mais de um delito em uma mesma circunstância, em um mesmo contexto fático. Nós podemos ter o concurso de crimes em que haja mais de um crime sendo cometido por uma pessoa, como também nós podemos ter o concurso de crimes simultâneo ao concurso de pessoas. Ou seja, nós temos mais de uma pessoa cometendo mais de um crime. E aí nós vamos ter simultaneamente concurso de pessoas e concurso de crimes. Ok? Concurso de crimes, nós temos 3 modalidades básicas de concurso de crimes no direito penal brasileiro, que é o concurso material de crimes, o concurso formal de crimes e o crime continuado. São 3 modalidades básicas. Concurso material de crimes, que está no artigo 69, concurso formal de crimes, que está no artigo 70, e crime continuado, que está no artigo 71. Cada um deles apresenta as suas características próprias e cada um deles tem a sua implicação no que diz respeito à aplicação da pena. Por isso que eles estão aí bem próximos da regulamentação da aplicação da pena, porque eles têm implicação direta na pena a ser aplicada em razão do cometimento de crimes em concurso. Vamos iniciar aqui falando de concurso material de crimes. Olha lá, redação do artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Mais uma vez, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, primeiro a de reclusão. Vamos lá, gente, vamos falar, vamos destrinchar esse artigo aí. O que nós temos? Primeiro, vamos falar dos requisitos. Quais são os requisitos para se falar em concurso material de crimes? Primeiro, nós precisamos de mais de uma ação ou omissão. Nós sabemos que o crime, os crimes podem ser cometidos, né? A conduta pode ser comissiva ou omissiva. Então, nós precisamos de mais de uma conduta, seja ela conduta comissiva, seja ela conduta omissiva. Esses são requisitos. E, em decorrência dessas condutas, dessas 2 ou mais condutas, nós devemos ter o cometimento, a prática de 2 ou mais crimes. Cometimento de 2 ou mais condutas, consequência, prática de 2 ou mais crimes. Esses são os requisitos para o concurso material de crime. No exemplo prático, se nós temos uma pessoa, um ou mais autores, que invadem uma casa para efetuarem um roubo, subtração mediante violência, e além do roubo, além da subtração que eles efetuam quanto ao dono da residência, eles vão lá e estupram a filha do dono da residência, nós temos 2 condutas. Nós temos a conduta, nós temos a ação consistente na subtração mediante violência. Em função disso, nós temos o crime de roubo e nós temos a manutenção de conjunção carnal mediante violência. E aí nós temos o crime de estupro. 2 ou mais ações, cometimento de 2 ou mais crimes. Tranquilo? São requisitos para configuração do concurso material. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de se cometer crime em concurso material? Mais uma vez, seja em concurso de agentes ou não. Primeira das consequências, a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Se nós temos 2 crimes, cada qual desses crimes tem a sua apenação. Para cada um desses crimes é previsto uma pena privativa de liberdade. Com a primeira das consequências é que se o concurso é material, se nós temos desígnios autônomos para cometimento de crimes autônomos por meio de condutas autônomas, nós vamos ter a soma das penas, nós vamos ter a unificação, aplicação cumulativa, vamos ter aplicação cumulativa das penas em que a pessoa haja incorrido. Aplicação cumulativa das penas em que a pessoa haja incorrido. E por que se fala em aplicação cumulativa? E é assim que consta lá do artigo 69. Lá fala: aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. E aí eu, antes disso, abro um espaço aqui para falar que os crimes podem ser idênticos ou não. Nós podemos estar falando, nós poderíamos falar também, ao invés de um roubo e um estupro, nós poderíamos falar de 2 estupros. Da mesma forma, teríamos o cometimento em concurso material, da mesma forma, teríamos a cumulação de penas. E por que se fala em cumulação de pena? Cumulação de pena, ela engloba duas coisas.
ela engloba a soma e engloba a unificação. Ela engloba a soma e engloba a unificação. E há diferença entre elas? Sim, há diferença entre elas. A soma das penas é a mera adição. É a mera adição de uma pena à outra. Se aplicou, suponhamos, apenas a título de exemplo, se aplicou 5 anos pelo roubo, no nosso primeiro exemplo dado, e 7 anos pelo estupro. 5 e 7, 12. Mera soma. Tranquilo? Mas além da soma, existe a unificação. Quando é que se fala em unificação? Todas duas são modalidades de aplicação cumulativa. Quando é que se fala em unificação? Fala-se em unificação quando a soma das penas, der quantidade superior ao máximo previsto para cumprimento de pena no Brasil. Até o final do ano passado, antes do pacote anticrime, nós tínhamos que a pena máxima a ser cumprida no Brasil, em decorrência de uma condenação, não poderia passar de 30 anos. Até o final do ano passado, eram 30 anos. No final do ano passado, nós tivemos o pacote anticrime, e com o pacote anticrime esse tempo foi ampliado. Passou de 30 para 40 anos. Se uma pessoa, em um mesmo processo, venha a ser condenada, se a pessoa, em um mesmo processo, venha a ser condenada a mais de 40 anos, nós temos a unificação das penas para que este cumprimento se dê no prazo máximo de 40 anos. Por isso que se fala em unificação. Cumulação de penas pressupõe soma, que é quando as penas, a adição das penas da quantidade inferior a 40 anos. Como cumulação também engloba unificação. Unificação é quando a soma das penas dá quantidade superior a 40 anos, e aí nós temos uma unificação para que a pessoa, essa unificação traz a pena para 40 anos, para que essa pessoa não cumpra mais de 40 anos. Tranquilo? Nós tivemos aí, eu não sei se vocês viram ontem, o líder do PCC no estado do Paraná, foi ontem ou anteontem, o líder do PCC no estado do Paraná tinha uma pena de 76 anos aplicada a ele. Uma pena de 76 anos, em função do cometimento de uma série de delitos lá. 76 anos. Só que essa pena supera os 40, ela tem que ser unificada para fins de cumprimento, ele não pode ficar mais de 40 anos preso. Por que surgiu a informação do líder do PCC no Paraná? Porque um juiz lá, em razão do Covid, concedeu prisão domiciliar para ele, porque entendeu que ele era do grupo de risco. Prisão domiciliar, ele tinha uma pena de 76 anos, mas mediante um laudo médico dizendo que ele era do grupo de risco, concedeu prisão domiciliar para ele, com a colocação de uma tornozeleira eletrônica. Ele chegou em casa, qual a primeira coisa que ele fez no domicílio? Rompeu a tornozeleira eletrônica. Onde está aquele que levou 76 anos? Só Deus para saber, né? Líder do PCC no estado do Paraná. Detalhe, eu tive informação de que o médico que concedeu o laudo falando que ele era do grupo de risco já tinha sido preso pelo GAECO, lá no estado do Paraná. GAECO é o grupo de investigação integrado pelo Ministério Público. Doidura, né? No caso dele, nós tivemos, então, a
No caso dele, haveria a unificação. Mais de 76 anos, nós temos a unificação. Mais de 40 anos, perdão. Pode falar. Eu tenho uma dúvida a respeito disso, é porque muitas pessoas estão indo semi-aberto ou aberto por causa do coronavírus, né? Aí como é que acabar o vírus, elas vão voltar para o semi-aberto? Como é que fica isso? A prisão domiciliar em decorrência só dessa situação excepcional. Eles não conseguiram progressão de regime. Né? Passada essa situação excepcional, eles têm que voltar para o cumprimento da pena da forma que eles cumpriam anteriormente. Essa é a ideia. Como eu estou falando, se acontecer como aconteceu com o líder do PCC aí, só Jesus na causa, né? Mas, enfim. Vamos lá. Para demonstrar para vocês que a aplicação cumulativa, se tiver qualquer questionamento, pode me interromper, viu, gente? Para demonstrar para vocês que a aplicação cumulativa engloba tanto a soma, que é a mera adição, quanto a unificação, em que nós temos não só a adição, mas a redução apenas para fins de cumprimento, redução da pena para 40 anos, eu digo apenas para fins de cumprimento, porque quando nós vamos falar de cumprimento de pena, nós vamos ver que para fins de livramento condicional, progressão de regime, tantos outros, você considera a pena efetivamente aplicada. É só para fins de cumprimento que você considera esse limite máximo de 40 anos. Tranquilo? Para demonstração, demonstrando para vocês que, de fato, a aplicação cumulativa engloba tanto soma quanto a unificação, nós vamos lá na Lei de Execução Penal, no artigo 66, inciso 3. Vamos lá nela. Lei de Execução Penal, artigo 66, inciso 3. Inciso 3A. Isso. Compete ao juiz da execução, juiz da execução penal. Inciso 3, decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas. Soma ou unificação de penas. Quando é que o juiz da execução decide sobre soma ou unificação? É quando a pessoa já vem cumprindo uma pena. O juiz da execução é aquele que acompanha o cumprimento de pena. Nós temos o chamado juiz do conhecimento, que é aquele que julga o processo e no julgamento condena ou absolve a pessoa, e nós temos o juiz de execução. O juiz de execução penal é aquele que acompanha o cumprimento da pena, que concede progressão de regime, que concede livramento condicional, enfim. Compete a este juiz da execução proceder à soma ou unificação da pena quando nós temos uma nova condenação no curso do cumprimento de uma pena anterior. A pessoa já vinha cumprindo uma pena e no curso do cumprimento sai uma nova pena. O que o juiz da execução que está acompanhando o cumprimento vai fazer? Ele vai fazer a soma, se for a simples adição de uma pena a outra, ou vai fazer a unificação, se em decorrência dessa adição nós tivermos um tempo superior a 40 anos e tivermos, então, que reduzir o tempo de cumprimento a 40 anos. Aí vocês perguntam, a pessoa pode ficar mais tempo, pode ficar, então, presa mais de 40 anos? Pode, desde que ela tenha condenações no curso do cumprimento de pena. A pessoa pegou 20 anos, cumpriu 10, cumpridos 10 anos, sai uma nova condenação para ela. Nessa nova condenação, ela pegou mais 20 anos. 20, 10 restantes, 30. Ela cumpre mais 10 anos, 20. Ao final
desses 20 anos, sai uma nova condenação a ela por crime anterior. E nessa nova condenação é aplicada a ela 30 anos. 10 com 10, 20, com 30, 50. Ela pode ficar 50 anos na cadeia? Pode. Ela não pode, em decorrência de uma condenação, de uma única condenação, mesmo que ela tenha cometido vários crimes, ela não pode, em decorrência de uma única condenação, ficar presa mais de 40 anos. Se ela tiver as penas todas somadas, né, e pode acontecer sim, não sei se vocês lembram lá da chacina que teve lá em Eldorado dos Carajás. Foi Eldorado? Acho que foi em Eldorado dos Carajás. Teve gente lá que pegou 300 anos, 400 anos. Nós vamos ter, para fins de cumprimento, apenas 40 anos. Apenas, modo de dizer, né? Porque 40 anos é tempo pra caramba. Tranquilo? Vamos lá. Quem não entendeu? Só um pouquinho. Vamos lá, Fernanda. Fernanda e Maria Eduarda. Vamos lá. Olha só. O artigo 66, ele fala que quando nós tivermos concurso de crimes, nós precisamos da aplicação cumulativa de pena. O que é o concurso de crime? No concurso de crime, você tem o cometimento de mais de um crime. Se você tem o cometimento de mais de um crime, você vai ter, a princípio, a aplicação de pena para cada um desses crimes. Se no mesmo evento a pessoa cometeu um roubo e um estupro, ela vai ter a pena dela pelo estupro e vai ter também a pena dela pelo roubo. Essas duas penas, para fins de cumprimento de pena, vão ser cumuladas. Vão ser cumuladas. Aí você pergunta, o que é cumulação? Existem duas formas de cumulação. A primeira delas, que é a simples soma das penas. Se em função do roubo, a pessoa pegou 7 anos, e em função do estupro, a pessoa pegou outros 7 anos, nós vamos ter a mera soma. 7, 7, 14. É uma forma de cumulação. Agora, a segunda modalidade de cumulação, aplicação cumulativa, é a unificação das penas. O que é a unificação das penas? Suponhamos que ao invés de um roubo e um estupro, a pessoa tenha cometido dois crimes de homicídio qualificado. E em razão de cada um desses crimes de homicídio qualificado, foi aplicada a ela 25 anos. 25 com 25, 50 anos, não é isso? O que nos diz o artigo 75 do Código Penal? Ela fala que ninguém poderá ficar preso mais de 40 anos. Então, para fins de cumprimento da pena, neste caso, nós vamos ter a unificação das penas. A pena de 50 anos vai ser unificada de forma que, para fins de cumprimento, ela vai ser reduzida de 50 para 40. E por que eu digo apenas... Por que eu falo em unificação? Eu falo em unificação porque não é mera soma. Se fosse a mera soma, seria 50 anos. A pessoa teria que ficar presa 50. Mas como a lei proíbe o cumprimento de pena por mais de 40 anos, nós vamos ter que reduzir para fins de cumprimento. Por isso que fala em unificar. Foi unificada em uma só pena de 40 anos. E por que eu digo apenas para fins de cumprimento? Porque nós vamos estudar, vocês lembram que nós precisamos de cumprimento de determinada quantidade de pena para progressão de regime. Para livramento condicional, nós vamos ver que também nós precisamos, livramento condicional é um outro instituto. Nós também vamos ver que para ele nós precisamos de o cumprimento de uma determinada quantidade de pena. Para fins destes cálculos, nós não vamos considerar os 40 anos que foi unificado. Nós vamos considerar os 50. Compreendeu? Nós vamos considerar os 50 anos.
não os 40. Nós vamos considerar os 40 resultantes da unificação para fins de cumprimento. Mesmo que a pessoa tenha pegado, como no exemplo que eu citei, que aconteceu dos homicídios, com a chacina que aconteceu lá no norte do país. Mesmo que a pessoa tenha pegado 200 anos, porque matou muita gente, para fins de cumprimento, hoje, a alteração do pacote anticrime foi em dezembro, novembro, dezembro. Ela vai poder cumprir, no máximo, 40 anos. E o que eu disse para vocês? Mas pode acontecer da pessoa ficar presa mais tempo? Pode. Em que circunstâncias? Se a nova condenação ou o cometimento do novo crime se der no curso, se o cometimento do novo crime se der no curso do cumprimento de pena. Suponhamos que a pessoa, no curso do cumprimento da pena dela, ela está lá, pegou 70 anos, que foi unificado para 40. Ela já cumpriu 10 anos, e tendo cumprido 10 anos, ela comete um novo homicídio dentro do presídio. E em função deste novo homicídio, ela vem a ser condenada a 20 anos. Ela cometeu um homicídio qualificado. Ela cometeu com 10, até o julgamento final do processo, nós chegamos a 15. Então, ela já está há 15 anos presa, e aqui, com 15 anos, saiu a condenação dela pelo novo homicídio. E neste novo homicídio, ela foi condenada, suponhamos, suponhamos que o homicídio foi cometido com todas as atrocidades possíveis, e ela foi condenada à pena máxima, 30 anos. Prestem atenção, ela já cumpriu 15, primeiro 10 quando ela cometeu o crime, entre o cometimento do crime e a sua condenação passaram-se mais 5 anos. 10 e 5, 15, já tem 15 anos que ela está presa. Com os 15 anos saiu uma nova condenação para ela, agora há 30 anos. 15 já cumpridos, mais 30 dá 45, não é isso? Se ela efetivamente tiver de cumprir suponhamos que ela não tenha progressão, que ela não se enquadre em nada, não é que ela não se enquadra, é que ela apresenta um comportamento carcerário absolutamente incompatível com a progressão. Existe a possibilidade dela ficar mais de 40 anos? Existe, porque ela já cumpriu 15 e ainda resta 30. 15 e 30, nós temos uma nova unificação. Compreendem? Nós temos uma nova unificação, porque ainda vai restar para ela. Ela não tinha inicialmente, nós não tínhamos uma unificação inicial. Vamos pensar na primeira pena. Nós não tivemos uma unificação inicial para 40 anos, em que ela já tinha cumprido 15, não restava cumprir apenas 25, só que a esses 25 vai ter que ser somada a nova pena de 30 anos que ela pegou. 25 e 30, 55. E aí, novamente, nós vamos fazer a unificação para novamente diminuir desses 55 para 40. Aí ela vai ficar presa os 15 anos para trás que ela já cumpriu, mais os 40 resultantes da unificação, se ela não se enquadrar em nenhuma progressão. Ao final das contas, ela vai ficar presa 55 anos. A pessoa pode ficar presa mais de 40? Somente em decorrência de uma única condenação? Não. Mas se no curso do cumprimento do processo ela vier a cometer novos crimes ou tiver novas condenações, ela pode sim ficar presa mais de 40 dias. Porque senão ficava tranquilo, né? Prestem atenção. A pessoa entrou para o presídio, ela havia pegado inicialmente 70 anos, a pena foi unificada para 40. Se ela não pudesse ficar presa mais de 40 anos, aqui no presídio ela podia fazer um limpa, matar um monte de gente lá, que não teria problema nenhum, porque ela não poderia ficar presa mais de 40. Compreendem? Então, para que isso não ocorra, nós temos a unificação. Toda vez que a pessoa comete um novo crime, nós temos uma nova unificação de pena. Toda vez que ela tem uma nova condenação. Beleza?
Vamos lá. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, viu, gente? Vamos lá. No que diz respeito à execução da pena, o artigo 69, ele fala que, vamos voltar nele lá, finalzinho dele, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Vocês lembram que a pena privativa de liberdade, nós temos dois tipos de pena privativa de liberdade. Nós temos a reclusão e temos a detenção. Reclusão e detenção. São modalidades diferentes de cumprimento de pena. Na reclusão, o cumprimento ela é direcionado para os crimes mais graves. A detenção é uma modalidade de pena privativa de liberdade direcionada para os crimes menos graves. Quando nós temos um crime mais grave cometido em concurso com um crime menos grave, para o crime mais grave vai ser aplicada uma pena de reclusão. Para o crime menos grave vai ser aplicada uma pena de detenção. As penas vão ser cumuladas, ou seja, vão ser somadas ou unificadas, né? Se da soma das duas der mais de 40 anos, elas vão ser somadas ou unificadas. E no cumprimento da pena, nós teremos primeiro o cumprimento da pena de reclusão, que é mais rigoroso, para depois termos o cumprimento da pena de detenção. Nós já falamos que existem apenas algumas pouquíssimas diferenças entre cumprimento de pena de reclusão e cumprimento de pena de detenção. Tanto é que essa parte final do artigo 69 ela é criticada pela doutrina porque efeitos práticos são mínimos. Efeitos práticos são mínimos. Apenas a título de exemplo, vamos falar aqui de dispositivos legais. Dispositivos legais. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui no Gabriel. Em caso de chacina, na época que a pena máxima era 30, não continua 30 para eles, a nova lei vai beneficiá-los ou prejudicá-los? Não, Gabriel. No que diz respeito, a gente sabe que a lei penal e cumprimento de pena é da mesma forma. A lei penal não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Não é isso? Essa nova unificação, nós temos que ser decorrente de cometimento de novo crime após o pacote anticrime. Se for condenação por crimes anteriores, qual é o propósito do agravamento de pena? Qual é o propósito? Com agravamento de pena, você quer que a pessoa... o agravamento com o agravamento de pena, a ideia que nós temos, o que se quer, é que a pessoa, diante de uma pena maior, ela se sinta mais intimidada a cometer o crime. Como a reforma foi no final do ano, não tem lógica e não é correto que essa pessoa que cometeu o crime antes possa ter a sua pena unificada, não para 30 anos, como era na época em que ela cometeu os crimes anteriores, mas sim para 40 anos. Essa unificação para 40 anos, convém que ela seja aplicada apenas para os crimes cometidos a partir do pacote anticrime. Porque a ideia é que, olha, sendo a pena máxima de cumprimento 40 anos, ainda assim você cometeu um novo crime, não foi? Então tá ótimo. Vamos fazer a unificação agora, não em 30, como nos crimes anteriores que você cometeu, mas em 40, e você tem 40 anos a cumprir. Só para os crimes cometidos após o pacote anticrime.
para os crimes cometidos antes. Se nós tivermos um processo que demorou demais ser julgado e tivemos que fazer uma reunificação no momento atual, por mais que esteja em vigor a lei que estabeleça cumprimento máximo de 75, para os crimes cometidos antes, ainda que nós façamos a unificação hoje, essa unificação tem que observar 30 anos, não 40. Beleza? Dando sequência. Como disse, final lá fala em reclusão, primeiro o cumprimento da pena de reclusão para depois de detenção. Só a título de exemplos de dispositivos legais que dão um tratamento diferenciado para a reclusão e para a detenção, vamos lá nos artigos 33 e 76 do Código Penal. Artigo 33 e 76. Artigo 33. Artigo 33, olha lá. A pena de reclusão, caput. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Então, se a pessoa cometeu um crime punido com reclusão e outro com detenção, detenção semiaberto e aberto, reclusão fechado, semiaberto e aberto. Então, primeiro ela vai cumprir, ela começa a cumprir a pena de reclusão, então ela começa no fechado. Tranquilo? Isso é considerado, para fins de cumprimento de pena, nós vamos ter que considerar reclusão e detenção. Apesar de que, em decorrência da soma ou unificação, isso acaba por não gerar um efeito prático considerável. Por isso que alguns doutrinadores entendem que essa parte final de 69 é dispensável. Eu estou apenas fazendo menção para vocês aqui de alguns dispositivos legais que disciplinam de maneira diferente pena de reclusão e pena de detenção. Primeiro desses dispositivos, artigo 33, se a pessoa for condenada à pena de reclusão, regime fechado, semiaberto e aberto. Se a pessoa for condenada à pena de detenção, regime semiaberto ou aberto. Primeiro dos dispositivos legais que dão uma regulamentação diferente à reclusão e detenção. Segundo dos dispositivos legais citados lá, artigo 76, vamos ler. O que diz o 76? Assim, no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Pena mais grave é a pena de reclusão. Então, o 76 ele está aí de acordo com a parte final do artigo 69. Mas, mais uma vez, como nós temos a soma, como nós temos a acumulação das penas, que é a soma ou unificação, as duas modalidades de acumulação, como nós temos a acumulação das penas, é o resultado desta acumulação que vai determinar o regime de cumprimento e forma de cumprimento. Então, em razão disso, é que a parte final do artigo 69 é criticada. Beleza? Vamos lá. Somente a título de exemplo também, vocês ainda não viram a parte especial, a parte onde tem os crimes disciplinados. Se fala que um crime é cometido por meio de pena de reclusão ou detenção, para se falar se é reclusão ou detenção, como nós vamos saber? Nós vamos lá no preceito secundário. A pena nos diz se é para ser cumprida em regime de reclusão ou detenção. Se é pena de reclusão ou detenção. A título de exemplo, vamos lá no artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio. Vamos lá.
Homicídio, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é crime de homicídio. Crime de lesão corporal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, quem nos diz se a pena aplicada é de reclusão ou de detenção é o tipo. É o próprio tipo, é o preceito secundário do crime que prevê a pena, que estabelece a pena de reclusão ou de detenção. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Olha lá. Parágrafo 1º do artigo 69. Esse aqui é um pouquinho complicado, mas vamos nele. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata este Código. A substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Mais uma vez, na hipótese deste artigo, ou seja, do artigo 69, no cometimento de crimes em concurso material, quando ao agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44. Olha só, gente. Lembra quando nós falamos em pena restritiva de direito? O que nós falamos de pena restritiva de direito? Nós dissemos que a pena restritiva de direito, ela apresenta como a sua principal característica ser aplicada em substituição. Eu brinquei com vocês falando que o único crime que apresenta uma restritiva de direito no seu próprio tipo, um preceito secundário do seu tipo, é o crime de uso de droga, onde tem lá aquela ridícula pena de advertência. É uma pena restritiva de direito descrita no próprio tipo. Todos os demais delitos, para todos os demais delitos, a pena restritiva de direito, ela é sempre aplicada em substituição. Ela é sempre aplicada em substituição. Primeiro, o juiz aplica uma pena privativa de liberdade e, analisado o processo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, que nós já estudamos, estando presentes esses requisitos, o juiz substitui a privativa de liberdade por restritiva de direito. Tranquilo? A substituição está prevista lá no artigo 44 do Código Penal. Vamos a ela lá, só para nós relembrarmos e nos situarmos aqui. Artigo 44. Aqui. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Estão vendo vocês? Substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. Se o réu não for reincidente em crime doloso. 3. Se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Já disse para vocês, suficiente para quê? Suficiente para reprimir e prevenir o cometimento de novos crimes. Reprimir o cometimento do crime anterior, prevenir para que não ocorram novos delitos.
Pois bem, artigo 44, então, ele nos informa quais são os requisitos para que se conceda a substituição. Pena não superior a 4 anos, se o crime for doloso, crime não cometido com violência ou grave ameaça, além dos requisitos de ordem subjetiva. Não pode ser reincidente em crime doloso, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, todas têm que indicar que a substituição, que a pena aplicada em decorrência da substituição, que a pena restritiva de direitos vai ser suficiente para a repressão pelo crime cometido e para a prevenção para que aquela pessoa não cometa novos crimes. Beleza? Pois bem, isso é substituição de pena. Instituto diferente é a que nós vamos, é a segunda parte do artigo 69. Nós ainda vamos falar dele, que é a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena está previsto lá no artigo 77. É o chamado SUSIS. Vamos lá no artigo 77. Isso que nós acabamos de falar é substituição de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos lá no artigo 77. A lei. A execução de pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por um período de 2 a 4 anos, desde que 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. 2. A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Olha lá. Vocês vejam que os institutos se assemelham muito, né? Os institutos se assemelham. Qual é a diferença? A diferença aqui é a seguinte. Primeiro, quando o juiz sentencia, ele vai tentar a substituição. Ele vai ver se estão presentes os requisitos legais, se a pessoa tem direito à substituição. Se a pessoa não tiver direito, somente se a pessoa não tiver direito, é aí que o juiz passa a análise da suspensão condicional da pena. O que é a suspensão condicional da pena? Suspensão condicional da pena é a suspensão do cumprimento da pena. Primeiro o juiz vai olhar, toda vez que ele sentencia, ele vai sentenciar por uma pena privativa de liberdade, não é isso? Sentenciou uma pena privativa de liberdade, ele analisa. Cabe a substituição? Dá para eu substituir essa privativa de liberdade por uma restritiva de direito? O juiz analisa e conclui, não cabe. Então vamos passar para a segunda fase. Vai ter que ser pena privativa de liberdade mesmo. Então vamos passar para o segundo momento. Cabe suspensão condicional da pena? Aí ele vai analisar se estão presentes os requisitos do artigo 77, que eu acabei de falar para vocês. Não pode ser reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade, bem como os motivos e circunstâncias autorizem a concessão do benefício, requisitos de ordem subjetiva. 3, não seja indicado ou cabível a substituição. Depois eu vou falar, mas o caput do 77 fala de condenação não superior a 4 anos. Vocês se recordam que, para substituição, a pena, o crime, pode ter pena, não a pena aplicada, vamos lá no 44 de novo, a pena aplicada, vamos lá no 44, aqui.
quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Você pode falar, pô, mas o juiz primeiro vai analisar se cabe substituição. A pena pode ser até 4 anos. Se a pena pode ser até 4 anos para substituição e o juiz não deu a substituição, como é que ele vai poder dar a suspensão condicional da pena, se para a suspensão condicional da pena, a pena aplicada tem que ser no máximo de 2 anos? Olha só, essa suspensão condicional da pena, como a gente viu aqui, ela exige pena máxima aplicada de 2 anos? Sim. É inferior aos 4 da substituição? Óbvio. Mas, para a suspensão condicional da pena, nós não temos a exigência de que não pode ser crime cometido com violência ou grave ameaça. Lá no artigo 44, nós não temos a possibilidade da substituição de uma pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça. Como é que está lá no 44? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, que é maior do que os 2 da suspensão condicional da pena, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Vamos para exemplos práticos aqui, que fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos para exemplos práticos aqui. Vamos lá. Suponhamos que a pessoa tenha cometido um crime de homicídio e um crime de furto. Beleza? Vamos lá nas penas. Crime de homicídio, artigo 121. Crime de homicídio, artigo 121. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Reclusão de 6 a 20 anos. Crime de furto, artigo 155. Crime de furto, artigo 155. Vamos lá. Artigo 155. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Reclusão de 1 a 4 anos. Beleza? Vamos lá. Suponhamos que a pessoa... Lembra de critérios de aplicação de pena? O que nós falamos lá? Suponhamos que, primeiro, nós temos circunstâncias judiciais, não é isso? Depois nós temos agravantes e atenuantes. Depois nós temos causas de aumento e diminuição. Suponhamos que a pessoa tenha cometido um crime de furto e um crime de homicídio. Ela não matou para subtrair. São crimes cometidos no mesmo contexto, porém o assassinato não foi para subtração. Suponhamos que essa pessoa tinha a seu favor todos os elementos de aplicação de pena. Todas as circunstâncias judiciais lhe eram favoráveis, não tinha nenhuma agravante, não tinha nenhuma causa de aumento ou diminuição. A pessoa pegou pena mínima. Pena mínima de homicídio, 6 anos. Pena mínima de furto, 1 ano. Beleza? Furto é cometido com violência ou grave ameaça? Não, furto não é cometido com violência ou grave ameaça. O que é cometido com violência ou grave ameaça é um roubo. A pessoa foi a ela aplicada uma pena de 1 ano pelo cometimento do crime de roubo. Furto, 1 ano. Tranquilo? E pelo crime de homicídio, foi aplicada a ela uma pena de mínima também, de 6 anos.
que o parágrafo único do artigo 69 nos diz? Vamos voltar a ele? O que ele diz? Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44. Se a pessoa cometeu um homicídio e um furto, pena mínima para os dois. Homicídio, 6 anos. 6 anos cabe substituição? Perdão, 6 anos cabe sursi, cabe suspensão condicional da pena? Não cabe. Vocês lembram que lá no 77 fala pena máxima não superior a 2 anos. Homicídio, pena de 6 anos, não cabe substituição. Não cabe sursis, perdão, não cabe suspensão condicional da pena. E aí, então, vamos para o outro delito. Crime de furto. Pena mínima, 1 ano. Considerada a pena, se a pessoa preencher todos os outros requisitos, pena mínima 1 ano. 1 ano é inferior a 4, não é? O crime de furto ele foi cometido sem violência ou grave ameaça. Se a pessoa tivesse cometido só o furto, ela poderia ter a pena substituída, a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito? Poderia, se ela tivesse cometido só o furto. 1 ano, pegou pena mínima, todas as circunstâncias lhe são favoráveis, ela poderia ter a pena substituída, a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito. Porém, ela não cometeu o furto de maneira isolada. Ela cometeu, em uma mesma circunstância, em conexão, um crime de homicídio e um crime de furto. Para o crime de homicídio, ela conseguiu a suspensão da pena? Não, não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Porque pelo homicídio ela pegou 6 anos. E a pena máxima para conseguir a suspensão condicional da pena é 2 anos. Se ela não conseguiu a suspensão por um dos crimes, para o outro ela não pode receber a substituição da pena. Se ela não conseguiu a suspensão pelo homicídio, porque a pena é de 6 anos, maior do que 2, por mais que no furto ela tenha sido condenada a apenas 1 ano, ela não vai ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ela vai ter que cumprir os 7 anos. Nós vamos ter que somar 1 ano do furto, mais os 6 anos do homicídio, e chegarmos a uma pena de 7 anos. Tranquilo? Vamos para o outro exemplo aqui, para fechar o raciocínio, para vocês verem. Vamos lá. Se a pessoa, ao invés de ter cometido um homicídio e um furto, se ela tiver cometido uma lesão corporal e um furto, vamos lá na lesão corporal, artigo 129, parágrafo 1º, 1. Vamos lá? Artigo 129, parágrafo 1º, 1. Artigo 129, aqui. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A lesão corporal resultou a quebra do braço da pessoa lá e ela ficou incapacitada para suas ocupações por mais de 30 dias. Essa lesão corporal é chamada de lesão corporal grave. A pena é de 1 a 5 anos. Beleza? Vamos voltar àquele mesmo agente, aquele mesmo autor do crime. Aquele mesmo autor que apresenta contra si, ele cometeu o crime do artigo 129, parágrafo 1, inciso 1,
Todas as circunstâncias eles são favoráveis, da mesmíssima forma. Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causa de aumento e diminuição. Tudo lhe é favorável. Então, ele vai pegar a pena mínima pelo cometimento da lesão corporal, 1 ano, e pena mínima pelo furto, também 1 ano. Nós perguntamos, a pena da lesão corporal pode ser suspenso? Pode ser aplicada a suspensão condicional da pena? Pode. Por quê? Por mais que tenha sido um crime cometido com violência à pessoa, a pena foi inferior a 2 anos. Ele pegou 1 ano, essa pena pode ser suspensa. Beleza? E com relação ao furto? Bom, o furto ele pegou 1 ano. Pegou 1 ano só e foi cometido sem violência ou grave ameaça. Foi um crime de furto. 1 ano é inferior a 4. A pena do furto pode ser substituída? Pode. Então, ele vai ter, contra si, ele vai ter o privilégio, né, o favor legal de ter suspensa a execução da pena de lesão corporal e também, no que diz respeito ao furto, ele vai ser beneficiado com a substituição de pena. Lesão corporal, suspensão condicional da pena. Furto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Vamos voltar lá no 69, parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, ou seja, aplicação cumulativa de penas, quando a agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44. A contrário senso, se for aplicada uma privativa de liberdade e for suspensa, como no exemplo que nós demos, foi uma lesão corporal e o cumprimento foi suspenso, para o furto cometido em concurso de crimes, para o furto pode ser aplicada a substituição prevista lá no 44. Tranquilo, gente? Ô, professor. Oi. Eu só não entendo essa questão de suspensão condicional da pena. Quer dizer que a pessoa ela tem a pena, só que ela não vai cumprir? Exatamente. O que eu digo para vocês, desde o princípio, o que eu falei? Nosso direito penal é uma mãe. O que não presta são nossos presídios. A pessoa não tem direito, a pessoa foi aplicada a ela uma pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade é essa que não foi substituída por restritiva de direito, mas sim não foi substituída por restritiva de direito, porque o crime foi cometido com violência, mas por ser inferior a 2 anos e a pessoa preencher os requisitos legais, o cumprimento foi suspenso. A pessoa pegou 1 ano e meio, pena inferior a 2 anos, e o cumprimento da pena foi suspenso por um período de 2 a 4 anos. Esse período de 2 a 4 anos é chamado período de prova. Por que se fala em suspensão condicional? Nós vamos estudar SUSIS. Por que se fala em suspensão condicional da pena? Porque durante esse período de prova, que é um período de 2 a 4 anos, como consta lá no artigo 77, durante esse período de prova, a pessoa fica sujeita a determinadas condições estabelecidas pelo juiz. Por isso que a suspensão é condicional. Mas a pessoa teve contra si aplicada uma pena privativa de liberdade de 1 ano e meio, pena essa que não pôde ser substituída por restritiva de direito, porque ela não preenchia os requisitos legais, porém, a execução dela foi suspensa por um período de 2 a 4 anos, por ela preencher requisitos legais da suspensão condicional da pena. Da suspensão condicional da pena. Suspensão. Mais uma vez, nosso direito penal é uma mãe. O que não presta são nossos presídios. Beleza? Mais alguma dúvida aí a respeito dos 2 institutos? Nós vamos estudar a substituição
suspensão mais à frente. Era só para explicar aí o parágrafo do 69 que eu tinha que fazer referência, senão não tinha como entender. Vamos lá. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. O condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Se a pessoa, voltando no exemplo anterior, se a pessoa tiver cometido 2 crimes e todos os 2 forem sem violência ou grave ameaça, e para cada um deles ela foi condenada a uma pena inferior a 4 anos, pode ser aplicado por cada um dos crimes uma pena restritiva, uma ou mais penas restritivas de direito. Recordar é viver. Vamos lá no artigo 43, só para nós nos situarmos. Artigo 43. As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana. Pois bem, o que está nos dizendo o parágrafo 2º aí do artigo 69? Ele está falando, se a pessoa forem aplicadas 2 restritivas de direito, se for possível o cumprimento simultâneo, será feito o cumprimento simultâneo. Se não for possível o cumprimento simultâneo, ele será feito de maneira sucessiva. Suponhamos que a pessoa tenha sido aplicado uma pena de prestação de serviço à comunidade e uma pena de interdição de final de semana. Dá para cumprir as 2? Dá, né? Prestação de serviço à comunidade de segunda a sexta, interdição de final de semana, sábado e domingo. Se tivesse sido aplicada à pessoa prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. Prestação pecuniária, pena de natureza financeira. Prestação de serviço à comunidade, pena de natureza não financeira. Dá para a pessoa efetuar o pagamento e prestar serviço à comunidade simultaneamente? Tá. Mas se a pessoa tiver sido aplicado 2 penas de limitação de final de semana, nós vamos ter que, primeiro, ela vai cumprir, vamos lá, 6 meses de limitação de final de semana por um dos crimes, e no outro crime, em razão do outro crime, ela vai ter que cumprir mais 6 meses de limitação de final de semana. As penas são compatíveis para serem cumpridas simultaneamente? Não, não são. Elas vão ter que ser cumpridas de maneira sucessiva. Primeiro, 6 meses de limitação de final de semana por um dos crimes. Depois, 6 meses de limitação de final de semana por outro dos crimes. Nós podemos citar como exemplo, se nós estivermos falando de 2 furtos. Se a pessoa cometer em conexão 2 crimes de furto, e mais uma vez, com relação a elas, todas as circunstâncias lhe são favoráveis, e com relação a esses 2 furtos, ela pegou pena mínima de cada qual, 1 ano por um, 1 ano por outro. Se o juiz aplicar um crime cometido sem violência ou grave ameaça, pode ser aplicada a substituição. Se o juiz substituir por 2 penas que podem ser cumpridas de maneira simultânea, assim serão. Se o juiz substituir por 2 penas que não possam ser cumpridas de maneira simultânea, primeiro cumpre-se uma, depois cumpre-se outra. A esse respeito, também nós temos que consultar lá o artigo 111 da Lei de Execução Penal. Vamos lá no artigo 111.
para ver o que ele dispõe a respeito. Artigo 111. Vamos lá. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á o restante da pena a ser cumprida para determinação de regime. Enfim, o 111, 111 mesmo, né? Ele, da mesma forma que as penas privativas de liberdade, ele quer nos indicar que, da mesma forma que as penas privativas de liberdade, elas têm que ser somadas para primeiro você tem o cumprimento de uma privativa, para depois você ter o cumprimento de outra, da mesmíssima forma que elas são somadas, da mesmíssima forma, se nós tivermos, apesar de somadas, a determinação do regime de cumprimento não se considera na cada pena isolada, considera-se a pena como um todo. Da mesma forma, se nós tivermos duas penas restritivas de direito, cujo cumprimento é incompatível com o cumprimento simultâneo, nós também vamos ter esse cumprimento desta forma. Primeiro teremos o cumprimento de uma das penas, para depois termos cumprimento da outra pena. Mais uma vez, no exemplo citado, se nós tivermos aplicação de duas penas de limitação de final de semana, não tem como cumprir simultaneamente, vai ser cumprida de maneira sucessiva. Beleza? Por fim, gente, e essa é uma classificação doutrinária, fala-se que o concurso material de crimes ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. O que é o concurso material de crimes homogêneo? É quando a pessoa comete, em concurso material, dois crimes de igual natureza. E quando se fala de crimes de igual natureza, não tem necessariamente que ser os crimes que tenham as mesmas qualificadoras. Suponhamos que a pessoa tenha cometido um homicídio simples, tenha cometido em concurso material, no mesmo evento, tenha cometido um homicídio simples e um homicídio qualificado por motivo fútil, nós vamos estar diante de um concurso material de crimes homogêneo, porque os crimes apresentam a mesma natureza. Todos dois são homicídios. Por mais que um seja simples e o outro seja qualificado, eles apresentam a mesma natureza. Então, se trata de um concurso material homogêneo. Se os crimes forem de naturezas diferentes, e aí vamos voltar lá ao nosso exemplo inicial, se a pessoa comete em concurso material um crime de roubo e um crime de estupro, são crimes de naturezas diferentes. Nós vamos estar diante de um concurso material heterogêneo. Tranquilo? Concurso material heterogêneo. Essa é uma classificação doutrinária. Olha só, gente. Algum questionamento, alguma dúvida aí com relação ao concurso material de crimes? Qualquer questionamento a respeito? Por que eu pergunto isso? Olha só. Concurso, a segunda modalidade de concurso de crimes aqui agora é concurso formal. E o concurso formal, na verdade, ele é um pouquinho mais complexo que o concurso material. Não convém, nós temos apenas mais 17 minutos de aula, não convém a gente iniciar o concurso formal para quebrar o tema da aula e depois ter que retomar. Alguma dúvida aí? Peraí, tem algum questionamento aqui? Vamos lá. Pode mandar aí.
Gabriel. Repete a classificação? Tranquilo, Gabriel. Olha só, nós podemos, essa é uma classificação doutrinária, nós podemos ter o concurso material homogêneo e o concurso material heterogêneo. Quando é que nós estamos diante de um concurso material homogêneo? Vamos lá no artigo 69, lá no caput. O que consta do caput? Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Idênticos ou não. Aplica-se cumulativamente as penas. Então, 69, que disciplina o concurso material de crime, ele fala da possibilidade que nós vamos ter concurso material tanto quando os crimes são idênticos, quando os crimes não são idênticos. De toda forma, nós temos concurso material. Se tivermos 2 condutas autônomas, se os crimes forem conexos entre si. Em função desta previsão no artigo 69, nós temos aí uma classificação doutrinária que divide os crimes o concurso material em homogêneo e heterogêneo. O que é o concurso material homogêneo? É quando os crimes são de mesma natureza. Aquele idêntico lá do 69 não é idêntico no sentido de que os crimes têm que ser iguaizinhos, tem que ser 2 homicídios qualificados por motivo fútil. Não. Para se falar em concurso homogêneo, basta que os crimes tenham a mesma natureza. Se a pessoa cometer um homicídio em concurso material, de maneira conexa, em conexão, se ela cometer um homicídio simples e um homicídio qualificado por motivo fútil, por exemplo, com relação a uma pessoa foi um homicídio simples, pena de 6 a 20. Com relação a outra pessoa que ela matou no mesmo contexto, foi um homicídio qualificado por motivo fútil, pena de 12 a 30. Nós vamos estar diante de um concurso material homogêneo? Vamos estar diante de um concurso material homogêneo. Por quê? Porque os crimes apresentam a mesma natureza, por mais que um seja simples e o outro seja qualificado. Beleza? E o concurso material heterogêneo? Bom, no concurso material heterogêneo nós temos crimes de naturezas diferentes. Se nós estivermos diante de um estupro e de um homicídio, nós temos crimes de natureza diferente. Nós temos um concurso material heterogêneo. Se nós estivermos diante de um furto, que é subtração, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel, nós temos só subtração. E se nós estivermos neste mesmo evento, a pessoa cometeu um roubo, ela subtraiu mediante violência ou grave ameaça, nós temos 2 crimes de naturezas diferentes. No furto é só a subtração, no roubo é subtração mediante violência ou grave ameaça. Neste caso, o concurso é heterogêneo? O concurso é heterogêneo. Tranquilo? Nós temos que olhar a natureza do delito. Pouco importa se estivermos diante de 2 delitos, pouco importa que um seja simples e o outro qualificado. Ou mesmo que sendo ambos qualificados, que eles apresentem qualificadores diferentes. Pouco importa. A circunstância é ser do mesmo tipo. Professor, eu li num livro que não se deve confundir com crime continuado. Então, seria... Onde você viu isso? Hã? Onde você viu isso? Um livro, deixa eu ver, de Direito Penal, parte geral, de Victor Eduardo Rios Gonçalves. Sim. Mas crime continuado é a terceira modalidade de concurso de crimes que nós vamos ver na nossa próxima aula. Aí ele falou que... Crime continuado tem toda uma... Os requisitos são todos diferentes. Aí ele fala que não se deve confundir. No caso, assim, essa parte de crime homogêneo que eu estou com um pouco de dificuldade de compreender. Tipo assim, seria, no caso, uma pessoa comete o crime, tá lá, mata 2 pessoas ao mesmo tempo, tipo assim, uma depois mata a outra?
que seria esse Não. concurso de... Nós temos duas condutas, temos dois, não só duas condutas, mas nós temos duas condutas cometidas com desígnios autônomos, que elas apresentam ali as circunstâncias de serem cometidas em um mesmo contexto, porém elas não apresentam as características do crime continuado. Porque o crime continuado ele tem uma série de características próprias dele. Lógico que no continuado nós temos... No crime continuado, nós temos mais de uma conduta também. Nós temos desígnios autônomos também. Mas no crime continuado nós temos outros requisitos. Aqui no concurso material, nós temos simplesmente duas condutas cometidas no mesmo contexto. Ponto. No crime continuado, nós precisamos de mais requisitos. Não basta cometimento de dois crimes no mesmo contexto. Quando a gente falar a respeito de concurso, a respeito de crime continuado, nós vamos, quando a gente apresentar os outros requisitos do crime continuado, vocês vão entender essa diferença tranquilamente. Beleza? Mais algum questionamento? Se tiver de fazer, está na hora. Não? Então a gente encerra por aqui, gente. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de concurso formal e de crime continuado. Beleza? Bom dia para vocês e até a próxima aula.